Oi, bom dia, nono ano. Hoje estaremos fazendo uma fixação dos capítulos 6 e 7. Eu estarei abordando alguns tópicos e realizando alguns exercícios explicativos que vocês deverão acompanhar. Aqui, primeiramente, eu separei o capítulo 6 para colocar a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela caracterizada simplesmente por um número, uma unidade de medida. Eu não preciso complementá-la para que vocês entendam. Um exemplo, a temperatura. Se eu falar para vocês que está 24 graus, vocês vão compreender bem a informação. Se eu falar a minha massa corpórea é 10 quilos, vocês vão também compreender. Já a grandeza vetorial, ela precisa ser indicada, além desse valor, numérico, que ele é chamado de módulo ou intensidade, ele também precisa de uma direção e um sentido. É igual eu falar assim, o carro 30 km por hora. Em que? Linha reta, curvilínea, subindo morro, descendo morro. Então precisa de uma direção e um sentido para que se faça uma melhor compreensão do que eu quero, tá bom? Aí o livro de vocês também fala sobre direção e sentido. A direção, ela está relacionada em horizontal, vertical, norte, sul. Já o sentido, eu vou falar se o móvel, o corpo, ele tá para a direita, para a esquerda, ele tá indo para cima, para baixo, ou mesmo em forma diagonal ou inclinada, tá bom? Outra coisa, aqui temos o vetor, lembrando que a origem, é o início, extremidade é a pontinha. Outra situação que eu devo lembrar é a soma de vetores. Quando eu quero somar vetores, esses vetores estando na mesma direção, e mesmo sentido, eu vou realizar a soma. Tá até aqui um exemplo do livro. E já quando ele tá na mesma direção, só que em sentidos opostos, eu vou realizar a subtração entre eles. E até no módulo de soma de vetores, eu posso utilizar aquela regra do polígono e do paralelograma, tá bom? E tenho ainda a regra do vetor perpendicular, que ultimamente é o que mais cai. É quando eu tenho vetores, que eles formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá bom? Aí eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Agora, diante dessa abordagem inicial, iremos realizar alguns exercícios. A número 1 tá assim, são grandezas escalares. Então, primeiramente, eu tenho que lembrar que grandeza escalar é justamente aquela que me dá uma informação por completo. Eu não preciso de informações complementares que são a direção e sentido. Basta eu ter uma informação numérica. Então, analisando as alternativas, aqui eu vou compreender de forma fácil é a letra C, ó, tempo, temperatura e volume. Eu dando essas informações, vocês vão conseguir compreender de forma clara. Então, marcar a letra C. Na número 2, tá assim, ó, para representar a força, peso, que é força. Utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando da sua representação, a força peso deve apresentar. Gente, ele quer saber o que tem que ter numa grandeza, vetorial. Então, apenas direção, intensidade ou módulo, direção e sentido? Sim, eu preciso da intensidade ou módulo. Essa intensidade ou módulo é um valor numérico, simplesmente. Direção e sentido. Então, alternativa B. Agora, no número 3, está assim, um cabo puxa uma caixa d'água com uma força de 30 newtons. Perpendicularmente a essa força, outro cabo exerce sobre uma caixa uma força igual a 40 newtons. Determine a intensidade de força resultante sobre o bloco.
Gente, olha só, a primeira dica que eu tenho que falar aqui para vocês, ó, perpendicularmente. Eu vou utilizar essa outra folha aqui com complemento. Sempre que eu falar perpendicularmente, eu tenho situações assim, ó, que os vetores, eles estão tipo um plano cartesiano, e muitas vezes eles estão assim, ó, e aqui, ó, tá? Estando aqui diretamente, eu tenho aqui, ó, né, o ângulo reto, utilizando a regra do paralelogramo, eu completaria e teria aqui o meu vetor resultante. Vetor resultante. Agora, muitas vezes ele vem desse formato. Gente, apareceu desse formato, vamos chamar aqui, ó, de vetor 1, aqui vetor 2 e aqui vetor 3. Primeiro, eu vou ter que realizar a subtração entre o vetor 1 e o vetor 2, porque, ó, ele está excedendo os limites, tá bom? Realizei a subtração, o que sobrar, eu vou fazer junto com o vetor 3, tá? Que o vetor resultante daqui eu vou fazer juntamente com o vetor 3. E aí, novamente, vai cair aqui, ó, no vetor perpendicular, que vai cair no Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, essa daqui não é o caso, mas aí eu já estou auxiliando vocês para as questões futuras. Então, tá dizendo aqui, ó, vou realizar o desenho aqui. Então, eu sei que um vetor é 30 newtons e tá perpendicular a um de 40 newtons. Então, ó, usando a regra de perpendicularidade, eu tenho que calcular aqui, ó, o vetor resultante. Caiu em triângulo retângulo, eu sei que eu tenho que usar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Apareceu a palavra perpendicular? Pitágoras. Então, vou utilizar aqui, ó, o A, eu vou chamar do meu vetor resultante, né? A ao quadrado vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado vai dar 900. 40 ao quadrado, 1.600. Somando os dois, 2.500. Lembrando que o 2, né, do quadrado vai para o outro lado como raiz. Raiz de 2.500 vai ser igual. É só fazer raiz de 25, 5. Se tem 2 zeros, eu vou utilizar um zero só. Então, 50 newtons, letra A, tá bom? Agora, a partir da questão 4, estaremos abordando o capítulo 7, que é o capítulo que explora a função horária, né? Primeira coisa que eu vou lembrar, a minha função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Então, vamos lá. O S é o instante final, né? O espaço final. O S0 é o espaço inicial, V, velocidade e T, tempo. Essa é a função horária, tá? Aí vem a questão número 4, ó. Um móvel realiza um movimento que obedece à função S igual a menos 20 mais 5T. Aí ele tá querendo, primeiro, saber na letra A, qual a posição inicial e a velocidade do móvel. A posição inicial é o S0 e a velocidade, o V. Primeira coisa, gente, o S0 não é o primeiro termo? Então, o primeiro termo que eu tenho aqui, ó, é o menos 20. Então, utilizei o menos 20. Só isso, professora? Só. A velocidade é aqui, ó, o número que está próximo ao T, né, ao tempo. Eu tenho aqui o 5. Então, velocidade, 5. Só isso. Aqui essa questão está sem unidade de medida, não vou precisar colocar. Na letra B tá assim: qual a posição do móvel nos instantes 1 segundo e 4 segundos? Ele quer saber onde que o móvel vai estar, né? Qual o trajeto o móvel vai estar percorrendo quando tiver na velocidade de 1 segundo e quando tiver na velocidade de 4 segundos. Eu vou chamar aqui, ó, de 1 segundo. Então, eu vou ter S igual a
menos 20 mais 5 vezes 1, porque não é o tempo 1 segundo, então eu vou utilizar o t como 1. S vai ser menos 20 mais 5. Sinais diferentes, coloquei o do maior e diminuí. Então, ele vai estar na posição menos 15 quilômetros ou metros, né? Depende da unidade de medida. E vou colocar aqui o 2 usando 4 centímetros, ó. A mesma coisa, só que eu vou utilizar 4 centímetros, 4 segundos, desculpa. Então, aqui dá 20, sinais diferentes, boto do maior. Como os números são opostos, vai estar 0. Então, aqui ele vai estar no instante menos 15 e aqui ele vai estar no instante 0. Acabei a questão.